Queremos saudar a igreja nessa noite, depois de um domingo muito gostoso, prazeroso, porque domingo é dia de estar na nossa família. Mas alguns também levam ao pé da letra o mandamento, né? 6 dias trabalharás. Eu acho que alguns trabalharam hoje também. Mas esse é o momento que estamos aqui em família, a família de Deus. E isso nos traz muita alegria. É o momento em que descansamos nos braços de Jesus, o nosso Salvador. Que privilégio estarmos aqui nesse tempo, poder adorar, ouvir uma música que nos permite lembrar que a cada dia podemos crescer em graça. Agradecemos o Mateus pela linda escolha, uma música que realmente edificou o nosso coração. Temos muitas visitas aqui no nosso meio também. Sejam todos bem-vindos. De maneira especial, temos uma visita que veio através do Novo Tempo, é o Walter. Você sinta-se bem aqui no nosso meio. A TV Novo Tempo é um canal da esperança, mas é um canal que pertence à Igreja Adventista. Então hoje você está na Igreja do Novo Tempo. Esperamos que, assim como você tem apreciado a programação do Novo Tempo, você também tenha um encontro com Cristo nessa noite. Nós estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. E de maneira cronológica, hoje nós chegamos na 5ª igreja, que é a igreja de Sardes. Quem não acompanhou as demais igrejas, tranquilo. Para cada igreja há uma mensagem específica e única. Mas eu desafio você a estudar os primeiros capítulos do livro do Apocalipse, porque a história das 7 igrejas é fantástica e espetacular. Hoje vamos falar sobre Sardes. Todas as igrejas, elas pertencem a uma região que hoje é a atual Turquia, que é a Ásia Menor. E não seria diferente tanto com a igreja de Sardes. O nome hoje dessa localidade, onde ficava a igreja de Sardes, é Sardes. É um pequeno vilarejo. Muito do que fora construído, muito da pompa do passado já não existe mais nessa localidade. É apenas um pequeno vilarejo. Nós temos aqui o período das igrejas. Hoje falaremos sobre o ano 1517 até 1755. O período das igrejas simboliza o percurso da igreja cristã no decorrer dos séculos até os dias de hoje. E como Deus tem enviado o seu povo à sua igreja. Qual o significado do nome Sardes? Alguns teólogos sugerem 2 significados. O primeiro deles é a que permanece, e o segundo, o escape do remanescente. Hoje eu vou gastar bastante tempo falando sobre o item 2 aqui, mas o item 2 ele tem tudo a ver com o item 1 também. Tá? O que permanece, o escape do remanescente. Segundo o comentário bíblico adventista, do volume 7, diz que essa cidade era morta. Nos dias de João, Sardes estava em processo de reconstrução. E só agora havia desaparecido quando João lembrou a comunidade cristã que a cidade tinha o nome e a reputação de estar viva, mas na realidade estava morta. Nós estudamos uma outra igreja que disse que estava morta e reviveu. No caso de Sardes é o contrário. A igreja estava viva e agora estava como estado vivo. A religião que predominava era um povo idólatra. Nós temos aqui uma imagem, uma gravura de uma deusa Anatólia. Essa expressão aqui simboliza aquela região da Ásia Menor. E é uma deusa que tem vários seios, como você está vendo aqui. Geralmente adorada por ser uma deusa da fertilidade. Tá? Então Cibele era a deusa protetora dessa cidade. Ela era descrita como uma estranha figura rústica de vários seios, mas havia também um templo para Zeus. No panteão, Zeus seria então o deus mais importante, né, para aquela localidade. No ano 17 depois de Cristo, essa cidade sofreu um grande terremoto. Era uma cidade forte, era uma cidade muito rica, muito próspera. Depois desse terremoto, Champlin, em seu Novo Testamento interpretado, diz que Tibério ajudou a reconstruir essa cidade. Agora, pelo fato de Tibério ter essa ação solidária, as pessoas resolveram então construir algumas imagens naquela cidade, a esse imperador, e passaram então a adorar. Okay? Então ele foi generoso, mas se tornou uma espécie de Deus para aquela cidade. Então mais um problema aí relacionado ao paganismo
e a gente tem apresentado nas demais igrejas. O pastor é imparável no seu livro Apocalipse, verso por verso, fala que foi uma vez a capital da antiga monarquia Lídia, fundada no século XII a.C., e era um dos mais ricos reinos do mundo antigo. Um dos mais ricos reinos do mundo antigo. Inclusive, havia um ginásio nessa localidade. E esse ginásio, ele era um ginásio assim, muito grande. Havia em volta do ginásio aproximadamente 5 hectares de terra. E nesse ginásio, atrás do ginásio, havia um local de banhos, onde as pessoas faziam tratamentos termais naquela época. E aqui está uma projeção do que seria esse ginásio de Sardes. Havia também uma sinagoga notável. Em tamanho, é uma das maiores sinagogas antigas. Então, das 7 igrejas, aquilo que podemos assim mencionar do tamanho da sinagoga. O que é sinagoga, meus amigos? Depois que os templos eles foram destruídos, principalmente depois dos anos 70, ok? Houve então a construção de sinagogas, que eram templos menores. É lógico que a partir de Constantino, novos templos começaram a ser construídos, mas a ideia de pequenas igrejas, sinagogas, ainda permaneciam. E ali havia uma sinagoga notável, no local que se encontra o centro urbano, em vez de periferia, como era habitual para as sinagogas. Isso comprova a força e a riqueza da comunidade judaica na cidade. E essa sinagoga, ela entrou em uso no século III. Ok? Então, não havia apenas grandes igrejas como estamos acostumados a ver nos relatos históricos, mas havia sinagogas também, grupos menores que se reuniam para adorar a Deus. Aqui está a sinagoga de Sardes. Nós temos ainda alguns restos arqueológicos, se você visitar essa região. É lógico que está bonitinho assim, porque há um envolvimento daquela cidade com o turismo, né, em reformar, deixar um ambiente o melhor possível, mais seguro para as pessoas visitarem. Mas aqui está a sinagoga de Sardes. Quem é o autor dessa carta? Quem escreveu para Sardes? Apocalipse capítulo 3, versículo 1, na primeira parte, diz assim: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem. Leia aí para mim. E o que? Por que 7? Essa é uma pergunta importante, não é verdade? Ontem, numa aula que passou para a tarde, para a liderança, nós estamos no número 6. Tentativa do ser humano chegar próximo ao 7, perfeição, plenitude. 6 é o número do homem, mas 7 é o número de plenitude. Por que nessa igreja, nessa localidade, Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas? Nós percebemos essa menção quando Cristo está andando entre os candelabros, no meio da sua igreja, e o próprio livro do Apocalipse diz que representava a sua igreja. Ora, por que ele reforça essa ideia? O número 7 é importante porque ele representa a plenitude. Naquela época, a igreja de Roma, ela queria exercer poder absoluto na vida das pessoas. E agora Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos. O número 7 afirma que Cristo possui a plenitude do poder. Não é uma igreja, não é uma cidade, não é uma nação que tem um verdadeiro poder, mas Cristo Jesus. O seu reino, ele está acima de todos os reinos. O seu reino sobrepuja qualquer líder que já existiu nesse mundo. Quando estudamos Daniel capítulo 2, nós percebemos que os reinos passam. Os reinos passam. Talvez por isso que a Bíblia diz: geração vai, geração vem. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus tem poder. Ela vai permanecer para todo sempre. Então, o número 7 é o número de plenitude. E Cristo veio reforçar que Ele tem plenitude de poder. Embora a igreja de Roma perseguisse os cristãos, exercendo um certo tipo de poder e autoridade, Cristo se apresenta como aquele que tem o verdadeiro poder. Qual é o elogio que foi dado a essa igreja? Apocalipse capítulo 3, versículo 4 diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Poucas pessoas, e não muitas. Isso aqui remete à ideia, meus amigos, que o sistema religioso naquela época estava com problemas. O que Deus esperava? Que não apenas alguns, mas que todos pudessem receber essa promessa em sua vida.
Mas na vida cristã não tem como ficar em cima do muro. Ou você ama Cristo ou você rejeita. Ou você segue ou você o abandona. E muitos estavam visitando essas sinagogas, esses templos, mas as igrejas estavam se tornando meras formalidades, reuniões sociais, enfim, comércio dentro da igreja, venda de indulgências. E o principal, que era aquele que tem os 7 espíritos, a plenitude do poder, não era ensinado nas igrejas. Havia poucos que não haviam abandonado essa verdade. Havia poucos que não estavam misturando o cristianismo com o paganismo. Então Deus traça um elogio aqui. Se houver uma pessoa sequer que seja fiel a Cristo, Ele vai elogiar, Ele vai reconhecer os seus. Foi assim com Enoque. Enoque vivia numa geração que já conhecia o pecado, mas ele andou tão perto de Deus que Deus o tomou para si. Cristo viria esse mundo morrer se fosse por apenas uma alma pecadora. Então ele reconhece os seus. Havia um povo remanescente, mesmo pouco, mas havia. Qual foi a repreensão que Cristo trouxe então a essa igreja? Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a parte B diz assim: conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Doutora Ellen está aqui? Ela veio aqui hoje falar de saúde, né? Eu acho que uma das situações mais complicadas para o médico, o doutor Ellen e o doutor William, resolver, é quando uma família traz um morto no hospital e olha para o médico e diz assim: ó, faz alguma coisa. Mas depois que está morto é fácil? É difícil, né? Se não for em questão ali de minutos ou de repente segundos, que a pessoa tem uma parada cardíaca, então há um processo que eles chamam de tentar ressuscitar aquela pessoa, uma massagem cardíaca, uma ajuda respiratória, mas em questão de poucos minutos, os danos eles são significativos. A falta de oxigênio no cérebro, enfim. Às vezes é poucos minutos para salvar uma pessoa. Nunca me esqueço quando uma mulher segurava um filho morto no colo. Eu vi essa cena, era criança, né? Era um jovem da nossa igreja. Meu pai estava passando de carro na frente da casa dele, desse irmão da igreja. Um Fusca pegou aquela criança. Foi assim bem na hora, quando meu pai virou a rua, aconteceu o acidente. E no que bateu naquela criança tinha apenas 5 anos, ele estava andando de bicicleta. Naquela época que as ruas ainda eram mais seguras, as pessoas ficavam lá de fora das casas, conversando. Me recordo até hoje, chutando tal de geladinho, né? Hoje a gente não vai falar disso. Um período, não sou tão antigo não, que não fizeram bicho assim. Mas era bom demais. E ali a família estava sentada, gente, na frente de casa, sabe aquelas cadeiras, tipo cadeira de praia, ali conversando. E o filhinho andando de bicicleta. De repente vira assim um Fusca, em alta velocidade, pega aquela criança. Nunca me saiu da mente. A mãe segurando o filho no colo e pedindo ajuda para outras pessoas ressuscitarem o seu filho. Carlos, depois que recebeu socorro, foi levado ao hospital, já estava diagnosticado como morto. Amigos, o que alguém pode fazer por um morto? Se não enterrar, existe solução? Não tem como. Alguns ainda, em algumas regiões do mundo, estava vendo um documentário esses dias no Discovery Channel, dizia que estão congelando corpos humanos, porque no futuro a ciência terá condições de trazer a vida novamente a essas pessoas. Estão nessa esperança. Morreu. A Bíblia diz que depois que a pessoa morre, perece os seus pensamentos, acabou. Findou-se a trajetória aqui nessa terra. Agora veja, Cristo está dizendo que esta igreja, ela estava viva e agora estava morta. Mas eu consigo ver uma esperança nesse texto aqui. E você sabe qual é a esperança? Para Jesus, mesmo diante da morte, Ele tem solução. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, esse viverá. Essas são as palavras de Jesus. Certa vez ele chegou numa casa, havia uma criança de 12 anos e já estava morta. E Cristo diz: calma, saiam da sala, parem de alvoroço. E ele me pede para aquela menina voltar a viver, e ela voltou a viver. Não foi diferente diante de Lázaro, que há 4 dias estava no túmulo. E quando Cristo diz: Lázaro, sai para fora,
A Bíblia diz que aquele que estava morto passou a viver. Portanto, esse não é um quadro final da igreja. Mesmo que algumas pessoas estivessem mortas, Cristo tem a solução para a morte. Portanto, meu amigo, se você acha que você está morto espiritualmente, confie em Cristo. Ele é o único que pode ressuscitar aquele que está morto. Sabe o que Deus esperava de Sardes? A igreja de Sardes é a igreja do período da reforma. Lembra que eu contei para vocês semana passada? Os reformadores, eles surgiram para rebater as ideias contrárias da Bíblia que a igreja de Roma estava colocando diante do povo. Esse período da Idade Média foi um período sombrio. A Bíblia não era acessível a muitas pessoas. As pessoas conheciam um pouco da Bíblia, sabe por quê? Por aquilo que o bispo de Roma pregava, ou por aquilo que ele ouvia dizer. A religião era uma religião cheia de tradições. A palavra de Deus, então, através dos protestantes, voltou à mão das pessoas. E quando elas se depararam com essa verdade, elas tomaram uma decisão crucial na sua vida. Nós precisamos negar esse sistema religioso e seguir a palavra de Deus. Mas, amigos, que pena que esse tempo durou muito pouco. O livro Apocalipse, Esboços de Estudos, o pastor Tino, diz que depois das trevas e da infâmia do período de Tiatira, só poderia ser natural supor que a igreja, há pouco fundada pelos reformadores, devesse ser uma igreja viva, com zelo e vigor, pura na fé e inteiramente devotada no serviço. Será que isso aconteceu? Veja, ela estava viva e passou o quê? A morrer. Gente, ela ficou viva no momento em que Martinho Lutero ele colocou as 95 teses da justificação pela fé na porta da sua igreja, dizendo: olha, a salvação é pela fé e não pelas obras. A igreja estava viva quando Calvino, Zwinglio e tantos outros começaram a protestar o sistema errado das tradições religiosas. Ela começou a viver, mas infelizmente, amigos, esse período durou muito pouco. A reforma protestante do século XVI foi uma tomada de posição contra a corrupção religiosa, um retorno gradativo às verdades que foram lançadas por terra. Mas olha aqui, mas durou pouco tempo. A espiritualidade começou a morrer. Aquilo que trouxe vida à igreja não durou muito tempo. Havia contra-reforma depois. E a igreja passou a morrer. Presumia-se que a igreja estava viva, mas estava morta. Sardes foi um período de frias formalidades religiosas que tinham aparência de vida, uma igreja, entretanto, realmente morta. Então esse é o problema. Ela começou a viver, começou a protestar, começou a ensinar a Bíblia, começou a ensinar a verdade, mas esse período ele durou pouco tempo. Que pena que não surgiram outros Martinhos Luteros para continuar levando a sua verdade. Felizmente, os filhos de Martinho Lutero foram queimados e ele foi condenado como um herege durante aquele período. Mas não precisava ser assim, poderiam surgir outros e outros e outros. E esse plano ia pegar fogo e as pessoas iam espalhando essa mensagem bíblica até chegar a um ponto que as tradições religiosas seriam sufocadas. Mas as pessoas não estavam mais aguentando a pressão, a perseguição que acontecia naquela época. O livro The Letters to the Seventh Church of Asia, página 375, diz assim: Esmirna estava morta e contudo vivia. Esse é o contraste. Essa é a diferença dessas duas igrejas. Sardes vivia e todavia estava morta. A carta da igreja de Sardes respira um espírito de morte, de aparência sem realidade, promessa sem cumprimento, exterior demonstração de força traída pela falta de vigilância e descuidada confiança. Esse é o problema da igreja. Faltou vigilância e confiança. Por isso, temos uma exortação a ser lida. Apocalipse capítulo 3, verso 2. Olha o que Cristo fala. Ser vigilante. Confirma os restantes. Confirma o resto. Que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas entre Deus. Gente, essa é uma dura frase que Cristo reporta a essa igreja. Confirma o resto que está prestes a morrer, e eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O povo viveu, mas agora estava morrendo. Sabe, meus amigos, há uma recompensa de Deus
para aqueles que não vão permitir, aqueles que não permitirão que a sua fé morra, que o cristianismo não saia do seu coração. A recompensa é que o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Cristo se apresenta como aquele que vai confessar diante do Pai, aquele que vai dizer: olha, eu morri por ele e ele aceitou o plano da salvação. Eu morri por ele e ele aceitou que eu tenho condições de perdoar os seus pecados. Eu morri por ele e ele me aceitou como seu Salvador. Então esse receberá vestiduras brancas, como simbolismo do que? Do caráter que foi restaurado à perfeita imagem e semelhança de Cristo. Há uma figura muito interessante na Bíblia. Diz que Jeremias ele foi visitar a casa do oleiro. E quando ele chegou na casa do oleiro, o vaso que estava sendo feito, ele que se quebrou, se despedaçou. Mas Cristo queria impressionar a mente de Jeremias quando mandou ele ir à casa do oleiro. Quando Jeremias percebe que aquele vaso que estava quebrado, ele foi reconstruído nas mãos do oleiro, Cristo estava querendo dizer o seguinte: olha, se o povo de Israel está morto, está em cacos, caco espiritualmente falando, quebrado, despedaçado, longe de tudo e principalmente de mim, se eles voltarem para as mãos do verdadeiro poder, eu posso reconstruir a vida do povo de Israel. A mensagem a esta igreja é simples, meus amigos. Podemos estar mortos espiritualmente, ou quase que morrendo, mas há esperança para aqueles que estão nas mãos de Deus. Há esperança para aqueles que acreditam que em Jesus Ele pode refazer a nossa vida espiritual. Ele pode trazer novamente a fé que precisamos. Ele pode restaurar em nosso coração o desejo de servir. Ele pode colocar em nosso coração o desejo de amá-lo cada vez mais. Ele pode colocar em nosso coração o desejo de continuar firme nessa jornada, independente das circunstâncias. Talvez a nossa oração deva ser como daquele pai que estava segurando o seu filho no sopé da montanha, quando Cristo estava no monte da transfiguração. Quando Cristo desce, aquele pai diz assim: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele sabia que ele não estava vivo o suficiente espiritualmente falando para ajudar o seu filho. Então ele pediu: Senhor, então aumenta a minha fé. Eu quero crescer. Como o Rafael acabou de cantar, eu quero crescer em graça. Eu preciso reviver a esperança para todos aqueles que confiam em Jesus conforme a Bíblia. E a conclusão, eu quero ler Apocalipse capítulo 12, verso 6. Mulher e profecia simboliza o quê? Muito bem, é bom que você saiba. Então esse texto está falando da igreja. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Há pelo menos 3 referências dessa profecia na Bíblia. Não só em Apocalipse, mas também no livro de Daniel. Segundo Números 14:34, um dia em profecia simboliza o quê? Um ano. O período de perseguição da igreja foram 1260 anos. Desde 538, através de Justiniano, houve uma grande perseguição ao povo de Deus, que se estendeu até o ano de 1798. Então aquilo que a Bíblia profetizou aconteceu. Foi o período das perseguições, foi o período em que muitas pessoas foram martirizadas por causa de sua fé. Foi um período em que as pessoas se escondiam nos Alpes, nas montanhas, para conseguir adorar o seu Deus. Foi um período que na Capadócia, por exemplo, as pessoas se escondiam nas cavernas e construíram igrejas subterrâneas para ali poderem cultuar o seu Deus, porque eram perseguidas por viver essa verdade. 1260 anos de perseguição à igreja de Cristo. Portanto, sempre houve um povo remanescente, desde a primeira igreja até a última igreja. Agora, por que ela fugiu para o deserto? Qual é a interpretação correta desse texto de Apocalipse capítulo 12, verso 6, que remete ao ano 1620, justamente o período da igreja de Sardes? Mulher simboliza a igreja, certo? Deserto simboliza uma região não habitável, uma região deserta. E a igreja, ela fugiu para o deserto, fugiu para uma região que não havia pessoas, diferente da terra seca. Águas em profecia simboliza o quê? Multidões, onde existem muitas pessoas. O contrário disso é o deserto. Amigos, a igreja primitiva, um pequeno grupo, saiu da Europa e foram buscar um outro local, um outro continente,
para adorar a Deus. A despeito da perseguição, eles desembarcaram aqui nessa região, também conhecida como Plymouth, ou Cabo Cod. Tive o privilégio em 2012 de conhecer essa região. Uma pena que nesse dia eu estava muito mal de saúde. Eu havia dirigido quase 1000 milhas sem parar. Eu estava assim, gripado, com febre, e não pude assim, correr atrás de todos os pontos históricos dessa região. Mas amigos, eles deixaram a Inglaterra, um grupo muito pequeno. Eles entraram num barco, esse barco chamado Mayflower, que é flor de maio, né? Traduzindo para o português. Um barco pequeno, havia 102 pessoas, na verdade eram 2 barcos, eu me esqueci o nome do outro, mas o outro teve que retornar com muitas avarias no casco. O Mayflower fez várias tentativas, retornava, até conseguir ajustar, e eles saíram da Inglaterra e chegaram numa região hoje, que é chamada de Plymouth, e aqui nós temos uma construção similar, idêntica ao Mayflower, que no ano 1620 desembarcaram ali nos Estados Unidos, numa região hoje também chamada Nova Inglaterra, aquela região dos Estados Unidos. Saíram da Inglaterra em busca de um novo mundo, uma região desértica, onde não haveria ninguém que impedisse eles de adorarem o Deus verdadeiro. Aqui está uma outra projeção desse barco, um barco pequeno, né? E quando eu vi esse barco aqui, eu fiquei pensando, nossa, em 1620, naquela época eu não imaginava. Um barco pequeno como esse, com 102 pessoas, atravessaram um continente em busca da liberdade religiosa. Hoje nós temos aqui uma placa, né? E essa placa ela remete a uma rocha que existe em Plymouth. E aqui fala a data, né, do desembarque dos peregrinos, também chamado na história dos pais peregrinos, aqueles que deixaram a Inglaterra e foram até os Estados Unidos em busca de liberdade religiosa. Quando eles chegaram nesta região, aqui está o local, eles fizeram aqui um monumento, bem aqui no meio existe essa pedra, que é um marco, né? Eles acreditam que neste local, justamente onde está esta pedra, foi o local que Mayflower desceu com 102 pessoas para fundar então um novo sistema religioso que eles tentaram buscar na Europa e não conseguiram. Muito próximo aqui dessa pedra, subindo algumas ruas, existem algumas igrejas protestantes. É algo surpreendente. 2 igrejas, placas diferentes, uma na frente da outra, foram construídas muito próximas dessa pedra. Então, ali eles estavam em busca ainda de uma verdade, de firmar-se na doutrina, mas poderíamos assim dizer que através de William Bradford, aquele que estava conduzindo esse grupo, eles começaram a cavar mais fundo a Bíblia para se identificarem com a verdade. Amigos, essa região é uma região muito interessante, porque uma terra arenosa, com pouca água, eles começaram a se esparramar. O litoral já não era mais a sua fronteira, e eles se dirigiram para uma região que hoje é uma cidadezinha muito pequena, tive o privilégio de conhecer Providence, e essa cidade é conhecida como a capital religiosa do mundo hoje, até hoje. Se você precisar dos melhores advogados do mundo para tratar da liberdade religiosa, você vai encontrar nesta pequena cidade. Ainda existem as marcas da busca da liberdade religiosa. Amigos, essa profecia ela se cumpriu ao pé da letra. Em 2 Apocalipse, no capítulo 12, verso 6, a Bíblia estava dizendo que Deus estava preparando um local para esse povo, para que eles pudessem cultuar o seu Deus, adorar o Deus como eles queriam. E ali então o Evangelho começou a se esparramar, as gerações foram se passando, e desse deserto se tornou um local povoado. Eu não estou dizendo que eles foram os primeiros a desbravar os Estados Unidos da América, não é isso, mas era uma região deserta, havia poucas pessoas. Inclusive há uma história de um índio, existe um monumento ali bem interessante, que fez trocas de alguns objetos com os pais peregrinos, que em uma outra oportunidade teve o privilégio de contar para vocês. Mas ali eles começaram a povoar, mas a base deles, sem uma constituição formal ainda, era a palavra de Deus. Olha que coisa bonita. Ainda obedeciam os mandamentos.
ainda respeitavam uns aos outros. E foi a Bíblia que permitiu que aquela geração crescesse, que se desenvolvesse, e que anos depois, daquele deserto, agora um povo, agora bem povoado, se esparramasse para o mundo, levando uma mensagem diferente dos conceitos tradicionais ensinados no período da Reforma. Querido amigo, o que Sartre nos ensina nessa noite? Uma lição muito simples. Aquilo que parece que está morto nas mãos de Deus se torna o quê? Algo vivo. Deus protegeu esse povo num barco pequenininho, simbólico, enfrentando as altas tempestades do mar, saindo de um continente para um local desconhecido. Não sabiam nem onde ia chegar, mas por uma única razão: ter um local adequado para adorar o seu Deus. Sabe, eu e você, nós não precisamos hoje entrar num barco para termos uma igreja e adorar a Deus. Não precisamos enfrentar as tempestades do mar para ter um local e dizer: olha, aqui finalmente eu posso abrir a Bíblia sem ser perseguido, morto. Não. Você está aqui, sabe por quê? Graças a esse povo, a um povo remanescente que sempre pleitearam pela liberdade religiosa. Queridos amigos, é fácil ou não é ser religioso hoje, não é verdade? Sim ou não? Temos liberdade religiosa, temos esse exemplo maravilhoso para receber o Senhor. Não temos as mesmas dificuldades desse povo do passado. Mas há uma coisa que me surpreende: a fé deles. Se existe um legado que eles deixaram para mim e para você, é que não importa as circunstâncias, temos que buscar as condições necessárias para continuar adorando o nosso Deus. Se hoje está mais fácil, se hoje esse legado que foi deixado para mim e para você nos permite estarmos aqui nessa igreja, eu faço um convite a você. Gostaria de você dizer assim: Senhor, eu gostaria de frequentar cada vez mais então a igreja, seja sábado, domingo, quarta-feira, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Às vezes, quando as coisas são fáceis demais, nós não damos. Esse grupo fugiu para ter um cantinho, um local para adorar a Deus. Olha o desejo que eles tinham por Deus, olha a fé. Aqueles que estavam mortos, a Bíblia diz: há um grupo pequeno aqui que não morreram ainda. Sejam vigilantes, restaura esse grupo final que falta, para que eles recebam vestiduras brancas. Eu fico pensando que quando Jesus voltar, haverá também um grupo remanescente, assim como o grupo de Sardes, que estarão preparados para morar muito além do sol. Assim como eles viajaram para um local distante, nós também deixaremos esse grupo e finalmente estaremos com Cristo para todo o sol. Nós vamos cantar uma música agora, uma música ordenada, muito além do sol. Ela fala sobre esse novo país, essa nova localidade, onde o povo de Deus estará se dividindo. Assim como Deus conduziu os Sardes para os Estados Unidos, para uma terra, um local onde se pudesse cultuar a Deus, Deus um dia conduzirá o seu povo para a Nova Jerusalém, onde Deus estará criando novos céus, novas